Nós estamos numa época de provas para tribunais, ênfase ao tribunal, ao TRF, segunda região, falamos também sobre TRT, falamos sobre TRE, etc. Mas assim, acerca desses tribunais, quer você seja candidato a cargos de nível superior ou nível médio, especialmente para o TRF, eu acho que é interessante que você observe um detalhe. Desde 2005 que nós temos convivido com um modelo de edital, um modelo de programação que deixa você em dúvida. Você está em dúvida, você comprou o edital, leu o edital, etc., onde tem raciocínio lógico e matemático, ou deu o nome que você quiser, porque, veja, não é nem tão relevante o nome, RLM, eu sou matemático, ou, enfim, raciocínio lógico crítico, como se usa atualmente. Você deve ter lido e não deve ter assim, definido com clareza quais são os itens que vão cair. Na verdade, há editais em que eles colocam item 1, álgebra, 2, geometria, 3, analítica, enfim. E em alguns editais, como esse do TRF, você não deve ter compreendido exatamente. O edital ele deixa margem ao uso muito grande de itens e de áreas de conhecimento, o que certamente deixa as pessoas, ou deve estar deixando você, um pouco inseguro com relação ao que estudar. Pessoal, veja só. A receita para esse tipo de... Quer dizer, receita. A sugestão que nós aqui no Master fazemos para esse tipo de edital, digamos, pouco nítido, né? Eu não vou falar aqui, não vou usar outra expressão, ou seja, você não depreende exatamente aquilo que vai cair pontualmente, como você esperava. É um trabalho de amplo espectro. Então, observe, já há uma série de aulas minhas gravadas que você pode acessar, que você pode assistir sobre diversos temas ligados à lógica sentencial, análise combinatória, teoria de probabilidade, funções, porcentagem, e nós vamos complementar essas aulas com outros encontros voltados, por exemplo, para a Consulplan, que é o nosso trabalho de hoje, de uma tal maneira que você tenha uma fonte de recursos maior, mais holística, né? Mais ampla. Agora, eu queria que você observasse uma coisa. Entenda, se você me perguntar de maneira objetiva, e queria até informar vocês que no final da aula a gente vai destinar um pequeno tempo para que você eventualmente mande dúvidas sobre aquilo que a gente vai conversar hoje aqui e que as coisas possam ficar esclarecidas e tudo de maneira muito transparente, que é digamos, a âncora daquilo que nós fazemos aqui no Master. Veja, a forma mais eficaz que há para se trabalhar com esse tipo de edital é a amplitude. E, assim, eu hoje queria mostrar a vocês, vamos falar de TRF aqui, só para você ter uma noção mais objetiva, mais prática, que é o trabalho que a gente faz aqui. Pessoal, como é que a Consulplan se comportou ao longo de 2016? Foi? Então não adianta achismos, não adianta acho que, imaginei que, sonhei que. O detalhe é, temos que ser práticos, temos que ser claros. Então o material que você recebeu, que você tem digitalizado, que é o material que a gente vai usar hoje, ele trata de algumas questões da Consulplan de 2016, que eu tive o cuidado de separar para você médio e superior. E você vai perceber, não há grandes diferenças. Então, na verdade, pessoal, veja só, um edital feito esse, ele abre flancos para diversas interpretações e vários itens ou várias faces do programa podem e, assim, provavelmente vão aparecer. Eu queria que você ficasse atento, novamente, à amplitude que esse edital tem. Vamos ver isso com calma para você poder se situar e saber exatamente aquilo que a gente está falando. Observe uma coisa, as pessoas se enganam em pensar, não, vai cair só lógica. Não, pessoal, não é lógica. Inclusive, veja só, a lógica sentencial há aulas minhas gravadas sobre isso, é um estudo longo, é um estudo denso, né? Fala sobre tabelas de verdade, equivalências, negações. Agora, não é só isso, você vai ter que ter noções de aritmética, de álgebra, de geometria, cálculo de área, volumes, coisas que a gente vai tratar hoje. Eu queria fazer para você uma amostra. Então vamos ver aqui, com calma, para você se situar. Pega o seu material, vamos conversar sobre algumas coisas. Observe. A questão 1 é uma Consulplan 2016, de nível médio, que diz assim, uma progressão aritmética PA. Pessoal, o que é PA?
assim, a progressão aritmética é uma sequência numérica onde você vai acrescentando valores. Então você vai fazendo mais. E esse valor que você vai acrescentando é chamado de razão. Então observe, eu vou colocar para você uma PA simplinha aqui, olha lá. 2, 5, 8, olha aqui. Mais 3, para aqui, 11, olha lá, mais 3, mais 3, mais 3. Esse 3 aqui chama-se razão da PA. Então você pode acrescentar ou pode reduzir, se você fizer 7, 5, olha lá, 3, 1, olha aqui, menos 2, menos 2, menos 2. É uma PA decrescente, razão negativa. Eu queria fazer o seguinte com você, vamos assim, mais avaliar qual é o perfil da Consulplan para que nós tenhamos objetividade no nosso trabalho e para que a gente possa otimizar esse tempo curtinho que a gente tem. Observe o que eles disseram. Uma PA tem 7 termos. Pessoal, se ela tem 7 termos, eu vou colocar para você aqui um esboço. Observe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7 termos é o que ela tem. Aí eles dizem assim, observe, a soma dos 2 primeiros é 9 e a soma dos 2 últimos é 39. O quarto termo dessa PA é... O que eu poderia chegar para você aqui e fazer? Fórmulas, N igual... Quando nós fizermos a complementação através de módulos, eu vou dar a você acesso a isso tudo. Agora, observe, antes das fórmulas, eu queria que você observasse um detalhe. Veja. Toda vez que uma PA tem número ímpar de termos, sabe o que é isso? 3, 5, 7, número ímpar de termos. Você faz o seguinte, qual é o termo central? Olha aqui, primeiro, segundo, terceiro, o termo central é este aqui. Você observa, qual é o termo central? Letra. Melhor. Agora veja, qual é o termo que vem depois dele? É ele mais a razão. Esse aqui é este camarada mais a razão. Então você vai ter assim, olha só, daqui para cá mais a razão, daqui para cá mais a razão de novo. X mais R é X mais 2R. Daqui para cá você vai ter outra vez mais a razão. Então você vai ter X mais 3R. Agora me diga uma coisa, esse é o termo central, que aliás é o quarto termo, que é o que eles querem. Agora você me diga, qual é o termo antes dele? Concorde comigo. Se indo para a direita você soma, vindo para a esquerda você subtrai. Olha aqui, X menos a razão. E este aqui, X menos 2 razões. E este aqui, X menos 3 razões. Eu acho que ficou claro para você. Indo para a direita você soma a razão, caminhando para a esquerda você tira a razão. Entendeu? Agora observe, a soma dos 2 primeiros é 9. Preste atenção. A soma dos 2 últimos é 39. Olha, pessoal, veja. Esses são os 2 primeiros. Quais são os 2 primeiros? X menos 3R, X menos 2R. A soma deles é 9. E a soma dos 2 últimos, olha aqui, ó, é 39. Quais são os 2 últimos? X mais 2R, X mais 3R. A soma dos 2 últimos está aqui, ó, é 39. Ora, então você há de concordar comigo. Se a soma dos 2 primeiros é 9 e a soma dos 2 últimos é 39, a soma desses 4 termos é 9 mais 39. 48. Olha bem, se essa soma é 9 e essa última é 39, a soma de todos é 9 mais 39. 48. Agora eu queria que você observasse o que vai acontecer. Menos 2R mais 2R, 0. Menos 3R mais 3R, 0. Sobrou x, 4 vezes 4x igual a 48
Meus amigos, x igual a 12. Só queria lembrar você, o que é x? É o quarto termo, 1, 2, 3, 4. Gabarito, o quarto termo é igual a 12, o que dá para você, como solução, a letra B. Viu o que é Consulplan? Pessoal, não estou falando aqui de lista do Cláudio Serra, nem de questão de 5 anos atrás, 2016. Percebeu? A praticidade, objetividade, é assim que eles fazem. Não há tirinha de jornal, não há o esquema interpretativo, eles são super práticos. Viu como é que é? Vamos adiante, para você ir vá fazendo uma radiografia do que é a Consulplan. Segunda questão, 2016, também nível médio. Veja. Uma banda de rock deseja escolher 3 dentre 8 músicas do seu novo CD para apresentá-las em um show, blá, 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 blá. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Você assistiu às minhas aulas, você já sabe o que está acontecendo. Isso é uma questão típica de análise combinatória. Quantas músicas são? 8. Quantas eles querem escolher? 3. Eu vou só dar um panorama para você se enturmar aqui. Qualquer questão de análise combinatória você faz de que maneira? Observe, você tem que saber se o agrupamento é ou não é ordenado. Ordem. Você quer ver? Vou só dar um... Pessoal, quando é que a ordem é significativa? Vamos. Se eu disser assim para você, você conhece 3 pessoas, Antônio, Bruno, Carlos. De quantas maneiras você pode colocá-las em fila? Fila é guichê bancário e 3 pessoas atrás, ou na frente dele, enfim. Eu acho que você concorda que se você faz uma fila assim, Antônio, Bruno e Carlos, ou se você faz uma fila Antônio, Carlos e Bruno, essa fila e esta são diferentes, né, meus amigos? Aqui a última pessoa a ser atendida é o Carlos, aqui não é mais ele. Filas indicam agrupamentos ordenados. De quantas maneiras as pessoas podem se arrumar num carro? Uma coisa é eu dirijo, você é o carona. Outra coisa é você dirige, eu sou o carona. A ordem é significativa. Tudo muito cara, veja só. Coloca isso na sua cabeça. Eu vou tentar tirar as fórmulas todas de vocês. Claro que há limite. Matemática, o que é a fórmula? É uma recorrência. A fórmula eu vou dar uma exagerada aqui, posso? Obrigado. É uma bengalinha que você usa. É algo para facilitar determinadas circunstâncias. Mas não é você quer aprovação, você busca a aprovação. E a aprovação, ela vem, é esse o trabalho que nós fazemos aqui no Master, através de um processo de qualificação. Você tem que estar habilitado, você tem que estar qualificado. Não adianta eu cantar musiquinha para você decorar a tabela verdade, meus amigos, não é mais isso, acabou. Essa época do macetinho, da musiquinha, do samba, é legalzinho, mas não funciona. Eles vão querer, aliás, você já está vendo, com uma questão feita, o conteúdo. Eles querem conteúdo de você. Então, você observa, quer ver? Quer voltar para a fila aqui? Com essas 3 pessoas, quantas filas, toda vez que a ordem for significativa, você usa tracinhos. Quer ver? Aqui está o guichê bancário. Antônio, Bruno e Carlos. Vamos embora. Nessa posição, quantas possibilidades você tem? Ou Antônio, ou Bruno, ou Carlos. Depois que você botar um deles aqui, quantas possibilidades para a segunda posição? 2. Depois que você botar um cara aqui e outro aqui, quantas possibilidades para a terceira posição? 1. Primeiro cara, eu segundo, eu terceiro. Quantas filas você pode formar? 6. Acabou. Fim. Se fossem 6 pessoas, quantas filas você pode formar diante com 6 pessoas diante de um caixa bancário? 6, 5, 4, 3. É 6 fatorial, mas entenda, tira a coisa da memorização pura e simples da cabeça. Vamos interagir mais com a questão. Esse é o grande pulo do gato. Você quer ver uma coisa? Pergunta que você, que não conhece as minhas aulas, deve estar fazendo. Vem cá, mas e se por acaso a ordem não for significativa? Beleza, não tem problema. Você usa o método da escolha. Quer ver? Se você conhece 7 pessoas, A, B, C, D, isso aqui é um panorama bem rápido para você. É FG. Antônio, Bruno, Carlos, Davi, Edson, Francisco e Gilberto. Pronto. 7 pessoas. E você quer fazer grupos de 2. Duplas.
Eu acho que você concorda que Antônio e Bruno é uma dupla. Agora, camarada, Bruno e Antônio, a dupla é a mesma. Diferente aqui de cima. Aqui de cima, ABC é uma fila, ACB é outra. Agora, se você tira o guichê bancário, isso aqui se torna um grupo de pessoas. E esses dois grupos são iguais. Esta dupla e esta dupla é a mesma dupla. Sabe como é que você faz aqui? Quantas pessoas você tem? 7. Você não quer formar grupos de 2 ou duplas? Então você vai escolher 2 pessoas daquelas 7. Ah, não, mas quando eu aprendi, o meu professor disse combinações. Legal, eu tiro as fórmulas de você. Escolher 2 de 7. Que é a mesma coisa que você escrever. Esse camarada de cima desce e aqui embaixo sempre vai até o 1. 2 vezes 1. E esse cara aqui de baixo sobe. 2 fatores embaixo, 2 fatores em cima. 7 vezes 7. Acabou, pessoal. 7 vezes 6, 42 por 2 igual a 21. 21 o quê? Duplas. Você com essas 7 pessoas consegue formar 21 duplas. Quer saber algumas quais são? A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, A com G. B com C, B com D, B... 21 duplas, acabou. Ah, e se eu conhecer 15 amigos e eu quiser formar quartetos, escolher 4 dos 15. Pronto, cara. Lembra que eu falei para você? O 4 desce. Aqui embaixo sempre vai até o 1. 4, 3, 2, 1. Quantos fatores tem aqui embaixo? 4. Em cima vão ser também 4. Só começa com 15. 15, 14, 13, 12. Acabou, faz conta. Tem questões bem mais densas, bem mais conteúdo. Mas, pessoal, veja só. Bota na sua cabeça, simplicidade. Esse que é o grande lance. Quer uma receita para você? Estude o que ninguém estuda. Saiba o que ninguém sabe. Faça o que as pessoas não fazem. Porque hoje em dia o que tem? Quando você fala em RLM, todo mundo sai correndo. Medim, faça o que as pessoas não fazem. Eu garanto a você que é muito mais simples do que você acha. Quer ver? Questão 2 diz o quê? O cara tem 8 músicas e delas ele quer selecionar 3. Então você observa, comigo aqui agora para você se organizar. Quantas músicas são? 8. Quantas você quer selecionar para um show? 3. Pessoal, sem escrever nada, se você selecionar as músicas A, B, C ou selecionar A, C, B, o show é o mesmo. Ninguém colocou as músicas em fila ou um esquema sequencial. É uma seleção. Então você vai tocar a música Quero Te Encontrar e a música Partida para não sei o quê. Se você colocar Quero Te Encontrar ou Partida, etc e tal, ou trocar, o show é o mesmo. A ordem não é significativa. Quantas músicas você tem ao todo? 8. Quantas você vai selecionar? 3. O que você tem que fazer? Vamos embora. Escolher 3 daquelas 8. Acabou, meu camarada. Acabou. O resto aqui agora é... O 3 desce aqui, ó. Lembra? Embaixo sempre até o 1 e o 8 sobe. 3 fatores embaixo, 3 fatores em cima. 8, 7, 6. Acabou. 3 vezes 2, 6, cancela. 8 vezes 7, há 56 maneiras de você fazer essa seleção, o que torna o gabarito correto, letra C. Pronto, meus amigos. Você vê que eu nem estou focando muito no detalhe, é médio, é super, porque vocês vão ver que não há muita diferenciação. Vamos devagarinho para vocês se enturmando. Terceira questão. Rogério subiu 18 degraus numa escada e em seguida desceu 6 degraus para pegar um objeto que deixou cair, blá, 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 blá. Você sabe que atualmente saber matemática, RLM, português, informática, direito, pessoal, é importante? Óbvio, mas não é só isso que aprova você. Administração do tempo de prova, organização, estado de espírito, tudo isso contribui para aquele momento em que você senta lá, pega o cartão e marca. Você sabe disso. Então, tempo é alguma coisa que a gente não tem de sobra. Essas provas são muito apertadas. Então, você quer saber? Eu, se fosse você, dava uma organizada nesse dado.
nesse dado não, nesse enunciado. Quer ver? Eu acho que você percebeu. O cara sobe a escada, depois ele desce. É uma escada comum, nem é escada rolante, porque escada rolante às vezes tem aquela história do velocidade que... Nada. Ele, na subida, são 18 degraus e quando ele... Olha só, subida, descida. Bem prático para você aqui. Olha lá, na subida são 18 degraus. E na descida, quando ele desce, são 6 degraus. Foi? Vamos lá, vamos continuar a ler. Considere que o Rogério subiu os 18 degraus em 12 segundos. Ele subiu esses 18 degraus em 12 segundos. Depois, e desceu os 6 degraus com o dobro da velocidade com que subiu. Ele desce com o dobro da velocidade com que subiu. Preste atenção. Quanto tempo Rogério gastou para descer os 6 degraus? Pessoal, tempo de descida, não sei. Agora, eles dizem assim, a velocidade de descida é o dobro da velocidade de subida. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui rápida, só para você... não. Antes da gente reclamar, é legal a gente interiorizar umas coisas. Qual é a distância Rio-São Paulo? Vamos arbitrar aqui 400 quilômetros. Se você rodar o tempo todo a 80 km por hora, quanto tempo você vai levar? Velocidade constante. Cara, todo mundo lida com isso diariamente, quando você vai abastecer um carro que é mais ou menos... Todo mundo lida com consumo, lida com... Qual é a distância Rio-São Paulo? Hein? 400 quilômetros. Se você roda uma velocidade de 80 km por hora, eu acho que você concorda. Quer fazer uma regra de 3? Fala, não precisa disso. Isso aqui chama-se espaço percorrido. Essa é a velocidade. E eu quero saber qual é o tempo. Eu sei que você está formado já há algum tempo, você não estuda isso, mas você lembra de uma coisa, de um detalhe chamado espaço é velocidade vezes tempo? Clássico, né, meus amigos? Olha aqui. Espaço percorrido é velocidade vezes tempo. 0 à esquerda, 0 à direita. Isso aqui é um exemplo. T igual a 40 dividido por 8. 5 horas. Pronto. Estamos indo? Agora vamos lá. A questão na nossa escada aqui é que você não tem metros. Quando você vê o seguinte, o que o Rogério andou é número de degraus. Então quer ir comigo aqui para a gente se organizar? Preste atenção no que eu vou dizer. Na subida, qual foi o espaço que ele percorreu? 18 degraus. Espaço é a velocidade, que eu não sei qual é, vezes o tempo, 12 segundos. Espaço, 18 degraus, é a velocidade vezes o tempo. Legal. Aí você vai ter V igual a 18 sobre 12. Multiplica de um lado e divide do outro. Quer simplificar por 6? 3. Por 6, 2. Isso aqui é igual a 1,5. Pronto, eu nem vou colocar a unidade porque eles vão perguntar. A velocidade é igual... Na subida, a velocidade é igual a 1,5. Na verdade, seria 1,5 degrau por segundo, mas não deixa isso aqui incomodar você, não. Essa é a velocidade na subida. Aí eles dizem assim, na descida a velocidade é o dobro. Está escrito aí. Ora, se a velocidade de subida é 1,5, na descida é o dobro, meu camarada. 3 degraus por segundo. O cara quer saber quanto tempo, né, o camarada levou na descida. Vamos lá de novo? Qual é o espaço percorrido na descida? 6 degraus. Qual é a velocidade? 3. Espaço é velocidade vezes o tempo. Espaço, 6 degraus. É velocidade, que é o dobro dessa aqui, vezes o tempo. X igual 6 sobre 3, 2 degraus por segundo é a velocidade da descida, gabarito, letra A. Pronto, meus amigos.
Quer fazer por regra de 3? Funciona. Como você achar melhor, grandeza diretamente proporcional. Tudo isso, assim, você encontra nas aulas que eu gravei e a gente vai reinformar para você nessas aulas complementares que ocorrerão possivelmente em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Mas eu queria mostrar a você assim, observe a característica prática das questões da Consupla. Vamos adiante. 4 é uma questão de nível superior. Presta atenção no que eles fizeram. Um restaurante, assim, pessoal, veja só, eu sou muito crítico com relação a texto, né? Aqui eu teria elaborado essa questão com um pouco mais de cuidado, talvez, alguma coisa assim. Então vamos lá. Um restaurante funcionando de segunda a sábado oferece a cada dia uma sobremesa diferente para seus fregueses. Ok. Pessoal, temos de segunda a sábado, todo dia uma sobremesa diferente. Segunda-feira, frutas. Terça-feira, pudim. Faz uma coisa, mantenha os dias, troque as sobremesas. Segunda-feira, pudim. Terça-feira, frutas. Eu acho que você concorda. Mudou o cardápio. Isso é ordenado. Frutas e pudim é uma programação, aspas. Pudim e frutas é um outro cardápio. É uma questão de combinatória? É. A ordem é significativa? Sim. Então você vai usar tracinhos. Deu? Muito bem. Considere que esse restaurante dispõe de 8 opções de sobremesa. De quantas maneiras o restaurante poderá servir as sobremesas em uma determinada semana? Pessoal, aí eu faço assim, observe. A semana não começa no domingo ou na segunda-feira. Pessoal, semana são 7 dias. O que faltou aí, eu acredito que tenha sido a palavra semana útil. Porque você observe, se o restaurante trabalha de segunda a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, olha aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que a questão pergunta? Quantos cardápios, quantos menus, enfim, de quantas maneiras você pode oferecer em cada dia a sobremesa diferente dos demais. De quantas maneiras você pode montar esse cardápio durante uma semana. Só tem um detalhe, a semana são 7 dias, só que o restaurante só trabalha de segunda a sábado. Então, para você completar a semana, sabe o que você tem que fazer? Segunda-feira, novamente. Eu acho que esse tipo essa época já passou, porque isso aí para mim tem cara de alguma coisa meio escondida, porque você observe, de quantas maneiras você pode montar o cardápio em uma semana, mas entenda, ninguém disse para você que é uma semana assim, útil ou semana convencional de segunda, não, veja só, uma semana são 7 dias, meus amigos. Isso o NCE, há muitos anos atrás, colocou assim, quantos carros podem ser pedagiados num feriado? Aí o pessoal entrou com recurso. Ah, não, feriado depende do dia. Errado. Eles estavam certos, o NCE estava certo. Pessoal, feriado é um dia. Natal é dia 25. Carnaval é a terça-feira. Dia das Mães é um dia. Então, o feriado é um dia. Se eu gosto de emenda, blá, 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 você sabe que é coisa nossa aqui. Mas, assim, tecnicamente, semana são 7 dias. Só que o restaurante funciona de segunda a sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias. Falta mais um. Mas eles não abrem domingo, então você, para completar a semana, tem que colocar mais um dia útil para eles, segunda-feira. Aí sim a semana está completa. Aqui. Quantas sobremesas estão disponíveis? 8. E eu acho que você concordou comigo, pessoal, quer outra vez? Fruta e, pudim é um cardápio. Pudim e frutas é outro. A ordem é significativa. E quando a ordem é importante, você usa tracinhos. Quantas sobremesas estão disponíveis? 8. Então vem cá, na segunda-feira, quantas possibilidades você tem? 8. Na terça tem que ser diferente. Qualquer sobremesa menos a que você usou aqui. 7. Acabou, pessoal. Aqui, ó, qualquer sobremesa menos essas duas. 6, 5, 4, 3, 2. Pronto. Total de cardápios que podem ser formados,
40.320, o gabarito final da questão. Letra D de dado. Achei que, assim, isso aí depois a gente conversa melhor para você saber exatamente como é que a gente faz, o que eu penso a respeito disso, mas de qualquer maneira não é natural, não é normal da Consulplan, mas eu achei que eles poderiam ter, talvez, tido um pouco mais de cuidado na elaboração do texto, etc. e tal. De qualquer maneira, está percebendo como é que as questões são, salvo pequenos detalhes, claras, são pequenininhas, não tem coisa para você ler, feito bancas que colocam textos imensos, artigos do INEP, não tem nada disso. É tudo pequenininho, prático, de uma tal maneira que você, tendo conteúdo, não tem, meu camarada, como você errar, como você... Quer ver uma coisa aqui? Vamos lá. Questão número 5. Veja o que vai acontecer aqui. Eu só vou ler para você. Num escritório, eu vou ler aqui porque está mais claro. No escritório encontram-se um relógio de pulso, um de parede e outro de mesa. É isso? Pulso, parede e mesa, cada um deles de uma cor e marcando horas diferentes. Parada. Quer saber de uma coisa? Em RLM, matemática, enfim, a coisa mais importante que há é você definir o reconhecimento do modelo. Eu um dia vou dizer para você com clareza, vou exemplificar melhor. Sabe o que é reconhecer o modelo? É você olhar para a questão e falar, já vi isso antes. Meu camarada, quando você diz já vi antes, a primeira coisa que você faz, você se organiza. Observe, tem um relógio de parede, é isso? Pulso, parede e mesa. Olha o que eu vou propor a você aqui. Eu vou até apagar isso aqui, porque eu acho que... Tudo, pessoal, olha só, isso aqui hoje é uma visão panorâmica, tudo isso pode cair. Uma questão de área, sim, uma questão de volume, sim, troca de unidade, coisas usuais, coisas com as quais... O que é matemática? É um instrumento para que você possa lidar com as coisas do dia a dia, meu camarada. Porque será que está valendo a pena você colocar álcool, etanol, no lugar de gasolina? Já caiu quantas vezes isso já caiu? Sabe como é que é cotidiano, o que é aumento, redução, pagamento de prestações, tanta coisa que envolve é que a gente não está atento. E essas coisas hoje passaram viraram ou se tornaram itens de prova mais recorrentes, mas vamos lá, vamos de novo para você ver o que é isso. Os relógios são pulso, parede e mesa. Vou eu, hein? Pulso, parede, mesa. Aí eles dizem assim para você, olha o que eu estou fazendo aqui. Existe um relógio que está marcando a hora certa, outro está adiantado e o outro está atrasado. Um deles marca a hora certa, outro está adiantado, e o terceiro está atrasado. Eu não venho aqui, nunca virei aqui para dizer para você, anota aí, a resposta é letra C, porque não adianta nada. Veja como é que você constrói o gabarito. Como é que você constrói a solução. Vamos, eu estou fazendo junto com você. Vamos. E tem mais um detalhe, os relógios têm cor. Cada relógio tem vermelho, amarelo e azul. Legal, um relógio é vermelho, outro relógio é amarelo e o outro relógio é azul. Pessoal, isso aqui é tão antigo. E veja, isso é nível superior, 2016, não é crítica, não. Eu acho uma questão legal, porque ela indica se você tem, ou se você pratica um determinado tipo de organização em termos de dados e leitura de texto. Vamos lá?
Eu digo já para você o que eu vou fazer aqui, eu vou repetir as cores. Vermelho, amarelo e azul. Aí você pode perguntar assim, ah, não, mas eu nunca ia ter essa ideia. Deixa eu só comentar uma coisa com você aqui para você se... Pessoal, sabe o que eu fiz? Essa região aqui, ela faz o quê? Ela associa o tipo de relógio com a hora certa, atrasada ou adiantada. Essa região aqui associa a hora que cada relógio marca com a cor de cada um deles. E essa região daqui associa o fato de ser de pulso, parede ou mesa com a cor, aqui embaixo. Isso chama-se tabela de entrada múltipla, que o pessoal chama de batalha naval. Eu estou fazendo junto com você para não parecer coisa pronta, que vem PowerPoint lá e dizendo, não, meu camarada, eu vou mostrar a você o que acontece como. Tá até agora? A tabela, cara, ela requer uma legenda. Vamos combinar? Use a legenda que você quiser. Quando for sim, eu vou botar uma bolota. Quando for não, eu boto um xizinho. Pronto. Deu? Simplinho. Agora eu vou ler isso aqui com você. Número 1. O relógio azul está marcando a hora certa e não é o de mesa. O relógio azul está marcando a hora certa. O relógio que marca a hora certa é o azul. Bolota. Ora, se o relógio que marca a hora certa é o azul, o que marca a hora certa não pode ser o amarelo nem o vermelho. Se o relógio azul marca a hora certa, ele não pode estar adiantado nem atrasado. Posso falar para você? Acabou, meu camarada. Pronto. Não adianta você ficar rabiscando, você vai tomar um tempo louco. Vai tumultuar a sua área de solução, não vai adiantar nada. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Outra. O relógio azul não é o de mesa. Legal, vamos embora. O relógio azul não é o... Aqui, azul, mesa. Não é o de mesa. X. Vamos embora, continua lendo. O relógio de mesa não é o amarelo. O relógio de mesa não é o amarelo. O de mesa não é mesa amarelo. O de mesa não é o amarelo. Você fala assim, peraí. Se o de mesa não é o azul, nem é o amarelo, só pode ser o vermelho. Se o vermelho é o de mesa, o relógio vermelho não pode ser o de parede, nem o de pulso. Tá morto, camarada. Eu falei para você, já era. Deixa eles fazer. Vamos embora, tem mais aqui ainda. O relógio de mesa não é o amarelo e o relógio vermelho não é o de pulso. Vamos lá, vamos embora. O vermelho não é o de pulso. Eu já sabia disso. Vamos. Vou só trocar a página aqui, deve trocar para você também. O relógio... Peraí. Deixa eu voltar aqui. O relógio de parede é vermelho ou amarelo. E está atrasado. O relógio de parede é vermelho ou amarelo e ele está atrasado. O relógio de parede está atrasado. Olha aqui. O de parede está atrasado. Agora, deixa eu colocar para você, até para você ter uma ambientação melhor. Eles dizem assim, o relógio de parede é vermelho ou amarelo. Pessoal, se o relógio de parede é vermelho ou amarelo, o que você pode concluir? O relógio de parede é vermelho ou amarelo, então ele não pode ser azul. O relógio de parede, veja, o de parede não pode ser azul. Olha, pessoal, vem cá. Se o azul não é o de parede, nem é o de mesa, o azul é o de pulso. Agora, se o relógio de pulso é o azul, não pode ser o amarelo.
Meu camarada, vem cá, o relógio de parede não é o vermelho nem o azul, só pode ser o amarelo. Panorama para você aqui. Agora vamos fazer uma coisa. Me parece que terminaram os dados, etc e tal, cada relógio, etc e tal, blá, 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 blá. Agora vamos ver o seguinte, olha aqui. Como é que você anda com isso aqui mais um pouco? Vamos. Para que você vê que eu não estou espalhado, eu estou concentrado numa tabela. Vamos de novo aqui, porque eu acho interessante você se organizar. O relógio azul marca a hora certa e não é o de mesa. O azul marca a hora certa, olha lá, o azul marca a hora certa e o relógio azul não é o de mesa. O relógio de mesa não é azul. Legal. 2. O relógio de parede é vermelho ou amarelo e ele está atrasado. O relógio de parede, o de parede está atrasado. O que está atrasado é o relógio de parede. Observe. O que está atrasado é o relógio de parede. Ah, melhor para você que ainda. Olha lá. O relógio de parede está atrasado. O que está atrasado é o de parede. Olha, pessoal, se o que está atrasado é o de parede, não pode ser o de mesa, nem o de pulso. Se o de parede está atrasado, ele não pode estar adiantado, nem com a hora certa. Pessoal, assim, o que está faltando aqui agora é só uma pequena arrumação. Isso, aqui já tem um gabarito. Mas se você quiser, vamos fazer o seguinte, veja. Qual é o relógio atrasado? É o de parede e não é azul. Outra vez. Aqui, lê comigo aqui. O relógio atrasado é o de parede e não é azul. Ou seja, o relógio de parede não é azul. O relógio de parede não é azul. Por enquanto a gente não conseguiu andar. Vamos lá. O adiantado não é de parede e não é azul. O adiantado não é o de parede, adiantado não é o de parede e o adiantado não é o azul. Agora veja, o azul, observe. Eu vou fazer o seguinte com você. Nós temos que dar mais um passo aqui. Eu vou ler para você mais uma característica para ver como é que você vai se organizar. O relógio de mesa não é o amarelo. O de mesa não é o amarelo, já sabemos disso. E o relógio vermelho não é o de pulso. O relógio de pulso não é o vermelho. Ok. Pessoal, veja só, aí é que eu queria, nós temos pouquinho tempo. A tabela está pré-montada. Falta um pequeno detalhe para você fechar. O gabarito ele já está aqui. Porque eles falam o seguinte, podemos afirmar que o relógio de pulso, parede e mesa. Pulso, olha aqui. Parede e mesa. Como é que está a hora de cada um deles? O relógio, a única coisa que você sabe é que o relógio de parede é o atrasado. O de parede é o atrasado. Agora está faltando essa informação e essa informação. O de parede é o atrasado, é isso aí. Eu vou deixar isso aqui para você se orientar um pouco, para você pensar nesses minutinhos pequenos que a gente tem. Está faltando um dado, e você vai ter que agora fechar esse grupo de informações com esse aqui. Ó. Por exemplo, quem é que marca a hora certa? É o relógio azul. Pessoal, hora certa, quem marca é o relógio azul. O que você sabe sobre o relógio azul? É o relógio de pulso. Então, olha só, quem marca a hora certa é o relógio azul. Está aqui, ó. Olha bem, e o relógio azul é o de pulso. Ou seja, quem marca a hora certa é o relógio de pulso. Você também pode fazer isso. Pronto. Pessoal, se a hora certa é marcada pelo relógio de pulso, não pode ser o de parede, nem o de mesa. Olha lá, não, sim. Olha aqui, ó. Sim, não. Acabou mesmo. Pronto. Espaço restrito. Agora vamos lá, responda. Acabei de deixar o tempo para vocês. O relógio, o que você sabe sobre o relógio de pulso marca a hora certa?
O que você sabe sobre o relógio de mesa? Está adiantado. Gabarito, cuidado com esse tipo de pergunta. O de pulso, parede e mesa, respectivamente, cada um deles está, respectivamente, certo, atrasado e adiantado. Gabarito é questão, certo, atrasado e adiantado, gabarito letra A, final, acabou. Batalha naval, tabela de entrada dupla, isso é tão usado. Agora você vê, olha só, se você me perguntar, isso é álgebra? Não, é geometria? Não, é analítica, é lógica? Também não. Se você chamar assim raciocínio lógico crítico, tá bom, tabela como é que é de múltipla entrada, mas você vê exatamente como é que eles fazem. Quer ver um outro negócio aqui? Veja. Vamos lá, vamos conversar. 7ª questão. Deixa eu ver se eu mudo certo aqui a página agora. Um bloco retangular. Olha como é que eles mudam o painel. Um bloco retangular que mede 15 por 20 por 10. É isso? Pesa 2,5 quilogramas. Não é bloco, não é bolo. Enfim. Quanto pesaria esse bolo se ele tivesse dimensões iguais a 16, 25 e 12? Sabe o que é isso, pessoal? Geometria espacial. Camufladíssima. A questão um pouco pobre em dados, não. Mas você tem isso aqui já gravado, você pode, caso você queira depois preencher aqui, você vê que não foi necessário, mas você pode. O que é bolo retangular? Olha só, um bolo retangular mede tanto por tanto por tanto. O que é isso, pessoal? Aí as pessoas se acham, um bolo retangular. Meu camarada, um bolo não pode ser um retângulo. Porque retângulo só tem 2 dimensões. O que é um bolo retangular? O ideal seria que eles falassem reto retangular. Isso era um retangular. Tá bom. O que é um bolo retangular? Aqui. Paralelepípedo retângulo. É isso aqui. Isso é uma caixa de sapato, caixa d'água, como você quiser, isso aqui. Pronto. Quais são as dimensões? 10 por, 10, 20, 15. Pronto. 10, 20, 15 centímetros. E este bolo pesa 2,5 quilogramas. É isso aí. Se por acaso esse bolo tivesse dimensões iguais Aí eles especificam novas dimensões. Naturalmente que aqui o ideal seria que eles escrevessem um bolo feito com os mesmos ingredientes, mas não foi dito. Ok. Talvez em prol da simplicidade, alguma coisa assim. O novo bolo tem dimensões 16, 25 e 12. 16, 25, 16 e 12. Quanto é que esse bolo tem de massa? Aqui. Este aqui tem 2,5 quilogramas. Qual é a massa desse aqui? Pessoal, o que é massa? Você pode comparar massa com a força-peso, mas eu não queria entrar nesses detalhes com vocês, não. Até porque não... Entenda bem, massa é algo diretamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume de um determinado corpo, mais massa ele tem. Aí você pode falar assim, não, tá certo, eu lembro de volume lá do vestibular, legal. Agora vem cá, como é que você calcula o volume dessa peça aqui? Isso é um paralelepípedo retângulo. Sabe como é que você calcula o volume? Simples, multiplique essas 3 dimensões. Vamos embora. 20 vezes 10 vezes 15. Volume V igual a 203.000 centímetros cúbicos. Volume, camarada. Quando você chega para no posto de gasolina, abastece com 30 litros. Um litro equivale mais ou menos a 1 decímetro cúbico. Volume, quantidade, né? Água. Aqui vem escrito não sei quantos ml de água. Mililitros. Volume. Quantidade que você pode colocar de água, suco, óleo no interior de um copo cilíndrico. Enfim, quantidade. Agora vem cá, qual é o volume desse bloco aqui? A mesma coisa. Multiplique essas 3 dimensões. 16 vezes 12 vezes 25. Isso aqui igual a 4.800 centímetros cúbicos.
Agora vem cá, esse bolo, eu acho que você concorda comigo. Se você coloca essa garrafinha de água numa balança, ela vai marcar alguns gramas. Se eu dobro a quantidade de água, o que a balança vai marcar vai ser vezes 2. Concorda comigo? Veja, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a massa, maior o volume, ou vice-versa, como você quiser. Quanto mais água você tem, se você dobra a quantidade de água, você dobra o peso do copo. Pronto, vamos falar em peso. Pessoal, sabe o que é isso aqui? Regra de 3. Acabou, meu camarada. Qual é o volume desse bolo aqui? 3.000 centímetros cúbicos. Qual é a massa dele? 2,5 quilogramas. Qual é o volume do bolo novo? 4.800 centímetros cúbicos. Qual é a massa dele? É o que você quer saber. Só queria lembrar você uma coisa. Quanto maior o volume, maior a massa. Quanto mais água você dobra a quantidade de água, você dobra o peso. Pronto. Vamos simplificar assim. Pronto. Grandezas diretamente proporcionais. Faça aquele cruz-credo. Agora, pessoal, quer saber? Vai por mim. Quanto mais conta você faz, mais risco você corre. Então, espia. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ainda, divida por 6. 5 por 6. 8. Aí faz aquele cruzinho aqui. Olha lá. 5x igual a 8 vezes 2,5, 20. X igual a 20 por 5. 4 quilogramas. Final da questão. Pronto. Gabarito, letra. Sei lá, C. Pronto. Bom, o que eu programei fazer para vocês aqui, até porque a gente tem 8 minutos aqui, um pouquinho, sabe? E você vai ter um tempo, eventualmente, para perguntar alguma coisa, caso você queira. Pessoal, a 7ª questão eu vou deixar para vocês. Até porque tem um detalhe. O que eu falei para vocês ainda há pouco? Quando você começa a estudar muito uma banca, resolve uma prova. Hoje nós só resolvemos questões de 2016. Resolve 1, 2, 3, 4, você começa a ter a espinha dorsal deles definida. Eu só vou ler para você essa questão 7. Veja, um veículo realizou 2/3 uma viagem com velocidade de 80. Olha eles insistindo novamente em velocidade, tempo e espaço. 2/3 da viagem com uma velocidade de 80 km por hora e o restante com velocidade de 60 km por hora. Quantos quilômetros esse veículo percorreu ao todo se a viagem durou 4 horas? Espaço é velocidade vezes tempo. Observe, lembra dos degraus? Eram 2 momentos, um em que o cara sobe, outro em que ele desce. Aqui são outra, você vê que é a mesma questão. 2 momentos. No primeiro ele roda uma velocidade de 80, no segundo ele roda uma velocidade de 60. É a mesma coisa, pessoal. As 2 questões são idênticas. Uma para nível médio, outra para nível superior. Foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o gabarito para vocês. Eu não sou muito fã de gabarito, não. Mas a questão 7, gabarito é letra D de dado. E aí você faz assim, você vai tentar resolver. Se você não conseguir, você me fala. Mas nesse nosso papo curtíssimo aqui, você já tem possibilidades de começar a andar sozinho, de começar a ver como é que a coisa funciona e guarda isso que eu vou dizer para você. Meu camarada, tudo que você tiver de planejamento, mantenha em silêncio. Guarda bem isso. Só comunica quando você conseguir. O que você está planejando, bico fechado. Vai por mim, que eu sei que eu estou dizendo. Vamos lá. Natália, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, só pediram para repetir a primeira questão, por favor. Primeira questão, falamos sobre uma progressão aritmética de 7 termos. Então vamos lá. Primeira questão, a PA de 7 termos, para evitar, volto a falar para vocês, use fórmula. Só vou lembrar aqui a você uma coisa. Pessoal, PA. Exemplo, 2, 3, não, 2, 5, 8. Pronto. Daqui para cá, mais 3. Daqui para cá, mais 3. Foi? Quer sair do 5? Para a direita, você soma 3. Para a esquerda, você subtrai 3.
Se você quiser voltar mais uma casa para a esquerda, é aqui menos 3 de novo. Vai dar 2 menos 3 menos 1. Aí o que eu fiz para você aqui? Uma PA de 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu disse para você, tem um grande lance aqui. Qual é o grande lance? Guarda aí para você, isso é segredo de Estado. Quando você tem uma progressão aritmética com um número ímpar de termos, olha aqui, 7, vai no camarada do meio e começa dele. Quem é o quarto termo? X, o do meio. Agora vamos embora. Quem é que vem depois dele? É ele mais a razão. A razão aqui era 3, sei lá, aqui a razão é R. Quem é que vem depois desse cara? É este mais a razão de novo. Então é X mais R mais R. X mais 2R. Quem é que vem depois desse aqui? É este cara mais a razão R. X mais 2R mais uma razão, que é R. Então é X mais 2R mais R. 3R. O próximo aqui seria X mais 4R, X mais 5R, enfim. Foi? Agora, para voltar, o que você faz? Tira a razão. Quem é esse camarada aqui? É este menos uma razão. Este aqui, ó, é esse cara, começa aqui, menos uma razão, menos outra razão. Então é ele, menos 2 razões. E esse camarada aqui é este, menos uma, menos uma, menos uma. É o X, menos 3 razões. Aí eles dizem assim, a soma dos 2 primeiros termos é 9. E a soma dos 2 maiores termos é 39. Ora, pessoal, quais são os 2 primeiros termos? X menos 3R, X menos 2R. Essa soma dá 9, aqui. Quais são os 2 últimos termos? X mais 2R, X mais 3R. Essa soma dá 39. Se a soma dos 2 primeiros é 9 e a soma dos 2 últimos é 39, a soma deles todos só pode ser 9 mais 39, 48. Agora, pessoal, faz assim, vou até tirar isso daqui. Essa soma é 9. Essa aqui é 39. Então a soma deles todos, o primeiro, o segundo, o sexto e o sétimo, de todos eles é 9 mais 39, 48. Só que na hora que você soma menos 3R mais 3R dá 0. Menos 2R mais 2R dá 0. Sobrou X 4 vezes igual a 48. X igual a 48 por 4. 12. Qual é o quarto termo? Que é o cara do meio, 12. Final da questão, camarada. Foi? Queria que vocês pensassem no que nós conversamos hoje. Gostaria que vocês refletissem no que a gente tem de proposta para você, para a gente, primeiro, tirar o mito desse edital pouco nítido, né? Talvez com informações não tão precisas quanto nós esperávamos. Essa é a primeira ideia. E, pessoal, já que a gente falou em mito, acabar com a lenda, acabar com essa nuvem que gravita em torno de RLM, ou matemático, enfim, o nome não é... De uma tal maneira que você possa ver que quando você tem conteúdo, quando você tem planejamento e quando você sabe exatamente aquilo que você precisa fazer, pessoal, não há como não acontecer. Assim, eu acho que tudo aquilo que a gente faz requer um planejamento prévio. Agora, pessoal, todo planejamento acaba sendo uma opção, toda opção demanda sacrifício, você está cansado de saber alguma coisa, a gente tem que abrir mão na vida para conseguir outras e para que outros degraus sejam galgados. Pensa nisso, reflita nisso, o que você tiver de dúvida, inclusive sobre a última questão, a sétima, você avisa a gente e, janeiro e fevereiro, possivelmente, a gente volta a se encontrar com esse complemento que eu falei com vocês. Prazer em estar com vocês, abraço a todos, voltamos a nos ver.